1984 e A Revolução dos Bichos. Esses são os livros mais famosos de George Orwell. E Matheus, para tudo, eu quero saber muito sobre o que ele estava falando nesses livros, sobre o que ele estava criticando, qual momento político George Orwell estava para que ele criticasse tais movimentos, tal situação, sobre o que ele estava pensando, o que se estava passando na cabeça de George Orwell ao escrever esses grandes clássicos da literatura. Eu quero saber sobre a opinião política de George Orwell, ele era mais conservador ou ele era mais marxista, sobre o que ele estava falando e o que ele estava criticando nesse momento. Bom, se você quiser saber de todas essas respostas, fique comigo até o final do vídeo. Eu me chamo Matheus Rosenberg e seja muito bem-vindo ao canal História Clássica. Se você quiser saber mais e ter mais vídeos como esse, já deixa o like, comente o que você quer ver no próximo vídeo ou o que você achou desse, se você sabia ou não sabia das curiosidades que eu vou apresentar aqui. Compartilhe com amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para estar sempre atento a mais vídeos, beleza? Então vamos lá! George Orwell também era conhecido como Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair era o nome oficial dele, o nome de batismo dele, o nome pelo qual ele veio ao mundo. Só que George Orwell é o pseudônimo, é o nome artístico, né, que ele preferia ser chamado dessa forma. George Orwell vai começar sua empreitada política como um socialista ferrenho. E no início ele estava na Guerra Civil Espanhola. Ele nasceu, na verdade, na Índia Britânica, que a Índia era uma colônia dos britânicos, dos ingleses. Só que George Orwell, nesse momento, ele nasceu lá, só que depois ele começou a se envolver com política e ele decidiu ir até a Espanha para lutar na Guerra Civil Espanhola. E ele era do movimento POM, que era um movimento rival aos exércitos de Stalin, que era contra o Stalin, né? Eles tinham essa guerra civil e os stalinistas estavam de um lado, George Orwell estava do outro lado dessa batalha. E ele era contra as ideias de Stalin, ele começou a ser contra depois que ele entrou nessa batalha, entrou nessa guerra, e ele presenciou todos os horrores que os stalinistas cometiam a mando do próprio. E nessa guerra ele é quase morto. E essa experiência de quase morte faz com que ele pense muito bem sobre com quem ele estava lidando naquele momento. E depois da guerra ele vai escrever um livro sobre essa guerra, sobre a Guerra Espanhola. Ele vai escrever um livro e quando ele escreve esse livro sobre a opinião dele, um pouco mudada já desde antes da guerra, ele vai começar a receber muitas críticas do pessoal mais marxista, do pessoal que é mais de esquerda. Então ele vai receber várias críticas e até boicotes, pessoas que fazem um lobby para não comprar as obras de George Orwell, porque ele começou a criticar uma certa forma de marxismo e o stalinismo. Então, depois disso, ele vai ter as obras, né, vai concretizar as obras 1984 e Revolução dos Bichos, e aí que muita coisa vai mudar. É aí que ele se mostra contrário às ideias marxistas de vez. Em principal, como eu disse, o stalinismo. A partir daí que ele critica essas obras, que se torna explícito que ele está falando ali do regime stalinista, ele pelos intelectuais da esquerda, ele rechaçado. Essas pessoas fazem um boicote das obras dele, deixam as obras dele serem esquecidas e não as divulgam e as criticam também. Então, assim, ele vai receber muitas críticas a partir desse momento. Então, Matheus, sobre o que mesmo que ele estava falando, sobre o que ele quis dizer sobre quando ele falava da Revolução dos Bichos ou de 1984, sobre o que ele estava criticando. Bom, galera, ele estava criticando, como eu falei aqui anteriormente, totalmente o totalitarismo de Stalin. Ele estava falando exatamente sobre o totalitarismo de Stalin, ou melhor, sobre a ditadura de Stalin, que era o nome correto a ser utilizado. Stalin criou uma das maiores ditaduras do século XX e de todos os tempos. Então, o que acontece? Era realmente era autoritário, era uma ditadura e as pessoas eram torturadas, as pessoas eram presas por pensarem diferente. Então, ele convivendo nesse cenário, nessa época do Stalin, ele começou a pensar, bom, eu preciso falar sobre isso, mas
Para deixar mais interessante, eu vou tentar também não me comprometer com estar dizendo explicitamente sobre pessoas tão perigosas, para não estar me colocando nesse perigo, nesse risco. O que eu vou fazer? Eu vou escrever uma história, um plano de fundo, em que não sejam exatamente os mesmos personagens, mas que pareçam que são os mesmos personagens e que passe a ideia que eu quero passar. Então, ele vai escrever em 1964, Revolução dos Bichos, que são os dois mais famosos, como eu disse, e ele vai passar tudo o que acontece, o que ele entendeu sobre os movimentos stalinistas, sobre como era a União Soviética lá nos momentos pós-Segunda Guerra Mundial e até durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas que eram caçadas, todas as pessoas que eram presas sem motivo, por apenas questionar, por serem diferentes. E ele vai criar totalmente uma distopia em que é um universo em que existe um líder totalitário, que é o Big Brother, o grande irmão, que ele observa todo mundo, assim como o Stalin tinha uma rede de espiões que observavam todo mundo a todo tempo. Ainda não era como os dias de hoje, em que nós temos câmeras para todos os lados, ainda não tinha essa tecnologia toda, mas tinha uma rede de espiões e uma rede de delatores, assim como acontece no livro, em que filhos delatam os pais, parceiros delatam uns aos outros para o Partido Socialista. Acontecia também na vida real. As pessoas se delatavam, as pessoas viam que um vizinho delatava o outro porque pensava diferente e pensava, eu preciso delatar esse cara porque esse cara está indo contra a ideia do partido. Então, na vida real, as pessoas passavam a se delatar o tempo todo para o regime, para o ditador, para o regime stalinista. E o George Orwell pensou em criar a narrativa sendo da mesma forma, aquele medo, aquela preocupação de você querer questionar sem poder e você não saber em quem confiar, em quem você pode se abrir um pouco, se essa pessoa vai te delatar ou não. Então, assim, são preocupações, é um ambiente com uma esfera maligna, pesarosa, que é exatamente o que ele presenciou. Ele disse que, palavras do próprio George Orwell, ele disse que esteve em alguns movimentos de esquerda quando ele realmente participava desses movimentos. Ele percebeu que tinha tanta sujeira, mas tanta sujeira, que ele decidiu que não poderia mais fazer parte daquilo. Então ele teve que sair, ele acabou desistindo. Ele disse que com o que ele testemunhou nesses partidos, ele teve uma aversão, um horror àquilo. E na trama central dele, Winston Smith, ele trabalha para o governo, só que ele começa a se questionar, ele começa a ter uma fagulha de percepção de que ele é um ser humano, ele tem um poder de questionar, ele tem um poder de pensar, de refletir, e que ele não era um boneco do sistema. Só que isso ainda estava nascendo nele, porque era tão inibido, era tão forçadamente compelido para dentro da pessoa, que ela acabava se transformando realmente numa marionete, num boneco do Estado. Então esse personagem principal, ele trabalha falsificando notícias, falsificando a história, mudando a história, falsificando notícias para que a população recebesse as notícias que o governo queria que as pessoas soubessem, e também modificava a história para que parecesse que o que aconteceu foi premeditado, foi realmente dito ali, foi previsto pelo regime. Então as coisas eram manipuladas para que parecesse que o regime estava sempre certo e que eles estavam em guerra com outro regime, o que não era verdade. Mas eles faziam parecer isso para que as pessoas ficassem com tanto medo a ponto de seguirem o sistema, seguirem o regime, a tal ponto em que eles fariam tudo que o governo mandasse e não tentariam questioná-lo, porque estariam com medo de uma guerra e confiariam todas as suas vidas ao Estado. Então, Winston Smith, o personagem do livro, ele tem um trabalho de manipular os dados, assim como Stalin e a KGB na União Soviética fazia também. E o exemplo mais claro disso foi quando eles removeram o Trotsky de uma foto para poder fazer com que ele não seja mais lembrado, para que quando ele se tornou inimigo de Stalin, ele removeu em várias fotos o Trotsky, e ficou muito famoso porque há a foto anterior e há a foto já com ele removido. Então eles tentavam manipular as informações para que a ideia de que o governo prevê tudo, que o governo é maravilhoso, fosse imposta. Enfim, galera, George Orwell criticava muito o totalitarismo, principalmente o totalitarismo do Stalin, e ele começou a perceber que a esquerda realmente
não era um local mais fértil para o pensamento livre, para o questionamento, que ele percebeu que geralmente o totalitarismo de esquerda ele não poderia pensar exatamente, não poderia questionar diferente do que o partido ou quem está no governo pensa, né? Qualquer totalitarismo, mas como ele conviveu, ele praticamente esteve durante os anos de Stalin, então ele passa a criticá-lo mais veementemente porque foi com quem ele teve a prática, né? Com quem ele teve lá a vivência dele. Então ele passou a criticar os movimentos de esquerda após isso, mas também não considera, não podemos considerá-lo. Ele também não afirmou se ele se achava mais conservador depois, mas ele não podemos considerá-lo ainda um conservador. Mas ele criticava bastante o movimento de esquerda, né? Então, assim, podemos dizer que a posição dele ainda é um pouco indefinida, mas que ele é contra totalmente o totalitarismo, isso é fato. Beleza, galera? Então esse foi um vídeo aí, um vídeo mais curtinho. Se você gostou, já deixa o like, comente aí se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, alguma coisa que você queira saber. Então é isso, compartilhe com mais pessoas esse vídeo e se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Então é isso. Eu, Matheus Jazenberg, vou ficando por aqui. Fui!